Hoje vamos conversar sobre a importância da aceitação e da entrega para a gente poder conseguir chegar a um resultado perfeito. Aconteceu um fato comigo semana passada onde eu pude tirar a prova disso e eu vou contar essa história. E você vai entender o poder do Ho'oponopono. E no final você vai entender que eu criei essa história usando a lei da atração contra mim. Mas ainda bem que existe o Ho'oponopono para desfazer o que a gente faz de errado sem querer, não é verdade? Mas antes, se inscreva no canal se você gosta de Ho'oponopono, motivação, lei da atração e espiritualidade em geral, porque aqui tem vídeo toda semana para te ajudar a fazer valer a pena, porque a vida é agora. Então esse vídeo ele vai ser um pouco informal, né, porque é um fato que aconteceu comigo essa semana, né, envolvendo o Thor, o meu gatinho. Embora pareça uma coisa muito simples, para quem conseguir entender a essência do que eu quero dizer, vai ajudar bastante, eu tenho certeza. Tudo começou como um dia comum, né, e eu fui abrir a janela, porque eu moro num prédio, mas eu moro no térreo. E aí eu costumo abrir a janela e deixar uma frestinha pequena para eles, porque como não tem tela ainda aqui na janela, eu não posso deixar aberto porque eles vão sair, né? E eles não podem, eles nunca saíram, porque aqui tem uma avenida extremamente movimentada aqui do lado e também é um lugar coletivo onde mora muita gente, né? Não é legal você deixar os seus pets invadirem a casa das outras pessoas, porque gatos a gente sabe como é que é, né? E eles não tem limites, né? Os horizontes deles são imensos e acontece de às vezes entrar na casa dos outros e não é bacana, né? Enfim, eu fui abrir a janela e como eu já tô acostumada, geralmente eu coloco eles pro outro cômodo, fecho a porta e abro a janela com tranquilidade. Mas dessa vez, como eu tava com um pouco de pressa, e geralmente o Thor nunca é um gato assim que, né, espalhafatoso e que faz coisas assim do nada, porque ele é gordinho, eu achei que tava tudo bem. Aí peguei, abri a janela, né? Aí como a janela ela é de erguer assim e tem umas travinhas do lado, quando eu abri a janela, ele pulou na janela e eu não poderia soltar, que bateria, né, nele, né, machucaria, porque a janela era bem pesada. Inclusive ela bateu aqui no meu braço e fez uma mancha roxa, agora já tá só um pouquinho porque, né, foi semana passada. Ele pulou na janela e saiu, pulou lá do lado de fora. E aí, né, eu mais do que depressa travei a janela rapidinho e pulei para fora e fui pegar ele. Só que ele se assustou, porque quando ele pulou eu me assustei, a janela escapou e bateu aqui no meu braço. Ainda bem que eu tirei a cabeça, né? Ela bateu só aqui no meu braço. E aí ele assustou e pulou lá fora. Eu travei a janela, pulei a janela rápido e fui pegar ele. Só que quanto mais eu tentava pegar ele, mais ele se assustava e corria. Nossa, eu entrei em desespero. Quem tem pet sabe disso, né? O amor que você sente por ele é como se fosse um filho, uma criança da família. E eu fiquei pensando, um milhão de coisas passou pela minha cabeça. Eu falei, meu Deus, né? Eu vou perder ele. Ele vai fugir, vai pra avenida, sabe Deus o que pode acontecer, não é verdade? E daí, quando eu vi que ele estava só correndo pro lado de lá, para os outros blocos, né? Porque o condomínio é grande, tem mais blocos do outro lado. Aí eu voltei, chamei ele para ver se ele voltava e pulava a janela e entrava. Mas ele não fez isso. Ele deu a volta a mim e foi pro outro lado. Aí eu fui correndo atrás e quanto mais eu corria, mais ele corria. Aí eu falei, meu Deus. Aí como eu tava assim, muito alerta, né? Num momento desse você fica extremamente alerta. É você aqui e agora. Aí me veio tipo, a janela tá aberta e tem a Jolie. Eu voltei correndo para deixei ele. Falei, seja o que Deus quiser, porque né, não tem mais o que fazer. Se sai a Jolie também, a coisa fica pior. Aí eu voltei correndo, pulei a janela de volta, fechei. Graças a Deus a Jolie não saiu. E aí abaixei a janela e fui correndo para a porta. E nesse momento eu falei, meu Deus, né? Tudo que eu temia aconteceu, né? Ele saiu e agora eu não vou conseguir pegar de volta. Porque ele é muito medroso. Quando ele tá assustado, ele corre sem destino, sem rumo. E aí eu parei assim no meio da sala, né? Pensei, falei, nossa, não tem mais o que fazer. Já aconteceu, né? Aí eu peguei e comecei a fazer o Ho'oponopono, né? Falei com bastante força, falei, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Pensando nele, sabe? Assim, com a imagem dele na minha mente. Aí passado, né, esse momento de lucidez,
eu corri para a porta e abri a porta para eu correr e encontrar ele do outro lado, porque como ele deu a volta no nosso bloco, né, daquele lado que ele passou, só tem muro. Apesar de que tem uns buracos assim para água, né, no muro que cabe ele com toda certeza, aqueles canos de 100 grandão assim, acho que de 150. É grande e passa um gato tranquilamente. Mas ele não é muito de sair porque ele tem medo, né? Quando ele ouve o barulho da avenida, que é muito movimentada, ele tem medo. Aí ele passou correndo por lá, deu a volta no prédio inteiro e quando eu abri a porta ele entrou correndo. Agora você veja qual era, né, a chance de ele fazer isso. Ele não conhece nada lá fora, ele nunca saiu, entendeu? E ele deu a volta correndo no bloco e acertou exatamente a minha porta. Assim que eu abri, ele entrou correndo. Aí eu imaginei naquele momento, falei, nossa, cara, o Ho'oponopono trouxe ele de volta. E eu não tenho a menor dúvida disso. E o fato também de eu ter parado naquele momento e ter entregue, né? Eu entreguei, eu falei, seja o que Deus quiser, não tem o que fazer, né? Já aconteceu. Agora o resultado, eu vou precisar de equilíbrio, né? Porque você imagine só tudo que passou na minha mente quando ele estava lá fora. Aí chega um momento, sabe, quando você, tipo, não tem como, eu não controlo. Já fugiu do meu controle, não tem o que eu fazer. Então o que eu posso fazer? Entrega, né? Porque o universo é perfeito e ele sabe exatamente o melhor resultado pra gente, o resultado perfeito. Porque quando a gente entrega, a harmonia se estabelece, porque a gente está no fluxo. E isso foi muito interessante quando eu entendi. E eu entendi na prática, entende? Isso é muito legal. E eu queria compartilhar esse insight com vocês, porque parece uma coisa simples, mas faz toda a diferença no momento assim de necessidade, sabe? Isso foi muito legal. E o mais interessante foi eu perceber que quanto mais eu tentava controlar a situação, mais ela fugia do meu controle. E quando ele estava dando a volta, que ele passou, o irrigador de grama estava ligado. Então estava jogando água para todo lado e ele morre de medo de água. E quando ele passou, que a água molhou ele ficou ainda mais desesperado, mais sem rumo, sabe? Ou seja, a situação estava completamente fora do controle. E foi a entrega que me produziu o melhor resultado. E a questão da lei da atração que eu citei no início é o seguinte: sempre que eu abria a janela, mesmo tendo colocado os dois para o outro cômodo e fechado a porta, eu às vezes imaginava, vinha na minha mente, sabe? Ele lá fora andando naquela calçada, sabe? Na minha tela mental, ele andando lá naquela calçada, sempre que eu olhava, aquela calçada do outro lado da janela, né? Mas eu nunca me preocupei com esse fato. Eu só, quando isso vinha na minha mente, eu sentia medo. Eu falei, nossa, não pode, se ele sair, né, ele não vai voltar, porque ele vai se assustar e eu não vou conseguir pegar ele de volta. Veja só, e isso aconteceu algumas vezes, não assim todas as vezes, mas algumas vezes. Só que eu não dei atenção para esse fato. E essa criação na minha tela mental, ela foi se acumulando, e quando juntou, né, o quantum necessário de medo que eu tinha acumulado de que ele saísse, ele saiu. Não teve como, porque depois que uma coisa ela está produzida, né, ela já foi manifestada em uma situação, ela manifestou inteira no plano espiritual, não tem mais o que você fazer, ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Então, a única forma da gente controlar as coisas é controlando a mente, tudo que passa na nossa tela mental. Por isso é tão importante a gente ficar no presente e prestar atenção no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo e principalmente nas coisas que aparecem na nossa tela mental, porque aquilo são slides da nossa próxima realidade, né? A única maneira de controlar as coisas é controlando a nossa própria mente. Isso é muito legal da gente praticar dia a dia, porque produz resultados assim muito exatos. Eu estava usando a lei da atração contra mim, porque ela estava produzindo um resultado e eu não estava prestando atenção. E esse é o ponto, prestar atenção total no que aparece na nossa tela mental e principalmente no que a gente sente. Os pensamentos são importantes, porque eles produzem sensações, entendeu? Mas não é tudo, o pensamento não é tudo, é a sensação que ele produz. Por isso que algumas pessoas falam, pensamento positivo não adianta. Não adianta por quê? Porque você fica forçando a sua mente a pensar positivo, mas no fundo você não acredita no que você está pensando e no fundo você está com medo de que o contrário aconteça. E adivinha o que acontece? O contrário do que você está pensando. Por quê?
porque não adianta pensar positivo sem sentir. Mas se você praticar com o tempo, você fazer bastante afirmações e pensar positivo, você vai acabar chegando ao ponto que você vai pensar e sentir ao mesmo tempo, porque o medo ele vai se dissipando. E é claro, a ferramenta mais importante para fazer com que o medo se dissipe é o Ho'oponopono. Por quê? Porque ele apaga as suas memórias de dor, memórias de sofrimento, de traumas, e com isso não tem de onde surgir o medo, porque essas memórias é que produzem, né, o resultado ruim, produz o medo, e a gente acredita em coisas que não são reais e que depois ficam reais, porque quando a gente acredita, acontece, não é verdade? Eu tô falando de crenças limitantes, coisas que você acha que não é capaz de fazer, e na verdade você é capaz de fazer muito mais, entendeu? A gente é ilimitado, a gente só não descobriu isso ainda. Mas agora me conta se você gostou desse tipo de vídeo assim, mais informal e contando fatos reais. Caso vocês gostem, eu vou postar mais vídeos assim. Porque quando é uma coisa real, a gente acaba acreditando mais, na verdade. Se inspirando mais também para poder prosseguir com a prática, né? E se você tiver alguma história real de Ho'oponopono e você quiser compartilhar, é só me mandar que eu conto, tá bom? E se você ainda precisar de mais argumentos para começar a sua prática do Ho'oponopono, você pode conhecer o meu curso Ho'oponopono Passo a Passo, que ele vai te mostrar o caminho para você ter mais resultados ainda mais rápido. E também ele é o único que vem com o Ho'oponopono da nova era, que é a atualização do Ho'oponopono por conta da transição planetária. E mais uma vez, foi um prazer conversar com você novamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!